Olá, meus amigos da enfermagem do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Muito prazer, eu me chamo Felipe Mourato, sou enfermeiro nefrointensivista, sou titulado pela ABENT em terapia intensiva, pós-graduado em nefrologia, atuando há mais de 10 anos aí com pacientes agudos. E hoje eu venho aqui conversar com vocês, a equipe de enfermagem do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, a convite da nossa amiga doutora Rúbia Matos, que tem mais de 13 anos de terapia intensiva, uma enfermeira de alta performance, falar um pouquinho sobre a terapia renal substitutiva na unidade de terapia intensiva, quais esses gargalos que nós podemos encontrar e o que é que nós da enfermagem podemos e devemos fazer diante desse perfil de paciente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução com vocês sobre esse crescente número de pacientes renais na terapia intensiva. Então, hoje, cada vez mais, nós nos deparamos com pacientes com lesões renais agudas, lesões renais essas que não são visualizadas, identificadas de forma precoce e que isso piora o quadro do paciente, evoluindo para uma lesão renal crônica em um estágio que necessita de terapia renal substitutiva. Outro agravo que nós temos são as comorbidades associadas que chegam para nós na terapia intensiva diariamente. Hoje nós temos pacientes com várias comorbidades associadas, comorbidades essas que são fatores de risco para desenvolvimento de lesão renal aguda. Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, como hipertensão, diabetes, obesidade, sepsis, infecções, uso de várias drogas nefrotóxicas. Então, tudo isso corrobora para a evolução da piora da função renal. Outro ponto importante que nós temos que entender dentro da terapia intensiva é o envelhecimento da população. Então, de forma fisiológica, nós temos uma evolução da perda da função renal gradual, para cada idade dos pacientes que ali estão. Então, existe uma perda fisiológica, mas percebe que o corpo consegue se adaptar e essa adaptação não traz alterações. O paciente não apresenta uma síndrome urêmica, que nós também vamos entender dessa clínica desse doente. Então, isso aqui é um breve resumo para que nós entendamos por que existe essa evolução, esse número crescente cada vez mais de pacientes renais na terapia intensiva. E quando nós falamos de pacientes renais na terapia intensiva, nós temos que entender que esse perfil de paciente ele perdeu uma das suas funções básicas fisiológicas, que é a função do rins. Esse comprometimento renal ele traz algumas incapacidades, como a incapacidade do rins depurado, ele eliminar certas toxinas que são produzidas fisiologicamente. Nós produzimos toxinas constantemente. E que essa incapacidade de eliminação, de filtração do rins gera complicações, compromete outros órgãos. Eu sempre gosto de salientar que o rins ele é um sofredor do problema e não um causador. Então nós temos sim a obrigação dentro da terapia intensiva de identificar de forma muito precoce, muito rápida, todo e qualquer paciente que esteja evoluindo com um quadro de insuficiência renal, que já esteja em um quadro de injúria renal, para que nós possamos evitar que ele evolua para um quadro de falência renal. Quando nós falamos de doença renal crônica, nós temos que entender dois pontos básicos. Pacientes com lesão renal aguda e pacientes com lesões renais, doenças renais crônicas. Então, dentro da terapia intensiva, nós pegamos muito paciente agudo, como já falei anteriormente. E nossa obrigação, nossa responsabilidade é evitar que esse paciente se torne crônico. E quando nós estivermos diante de um paciente crônico, que nós possamos atender toda a necessidade desse paciente diante do seu quadro clínico da sua doença renal crônica. Seja ela doença renal crônica que já necessite, que já faça uma terapia renal substitutiva, hemodiálise, ou seja aquele que ainda esteja sendo acompanhado de forma ambulatorial. Então eu já trago para vocês, todo doente renal crônico, ele é um paciente dialítico que já faz diálise? Não. Eu vou trazer também algumas escalas que eu peço que vocês anotem, pesquisem, para que vocês tenham o conhecimento dos estágios da lesão renal. Então, lesão renal aguda, lesão renal crônica, isso é o que nós vamos trabalhar diariamente. Então, quais as doenças, quais os problemas que nós podemos encontrar diante desse paciente que está conosco na terapia renal substitutiva, que está na UTI, na unidade de terapia intensiva? Então, nós temos pacientes diabéticos, nós temos pacientes hipertensos, nós temos pacientes que foram submetidos a cirurgias de grande porte, nós temos pacientes com infecções, com sepse, Nós temos pacientes que fazem uso de medicações, antibióticos, que necessitaram de contraste, de tomografia,
enfim, de contraste. Então, tudo isso são fatores de risco que levam a uma piora da função renal. Então, se nós fôssemos aqui analisar qual o contexto dentro da terapia intensiva, que eu posso entender quais são os fatores de risco, quando é que eu tenho que pensar em uma lesão renal aguda, são todos esses pacientes hipertensos, diabéticos, idosos, com infecções, né, principalmente quadros de sepsis já instalado no paciente, pacientes que foram submetidos a exames com contraste é altamente nefrotóxico, pacientes que fazem uso de antibióticos pesados de largo espectro aí que por muito tempo, pacientes que fizeram uso de anti-inflamatórios durante muito tempo de forma indiscriminada principalmente. Então todos esses são fatores de risco para a evolução de uma doença renal. Então, quando eu tenho esse paciente dentro da terapia intensiva, eu tenho que ter um olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado é acompanhar a função renal. Através de quê, Felipe? Através de exames laboratoriais e de balanço hídrico. Felipe, existe algum método que eu possa, utilizando essas informações de balanço hídrico, utilizando essas informações de resultado laboratorial, que eu consiga identificar qual é o estágio da taxa de filtração glomerular do paciente? Sim, existem várias fórmulas. Eu vou sugerir para vocês a fórmula, o método, né, de Crocroft-Gaudi. Então, o método de Crocroft-Gaudi, ele utiliza idade, ele utiliza peso, ele utiliza o clearance, o resultado da creatinina sérica desse paciente. Então, isso, Felipe, eu preciso ter essa fórmula decorada, ter na minha prancheta do plantão? Não, gente. Hoje tem fórmulas na internet, em aplicativos, que você consegue fazer esse cálculo sem desprender tanto tempo ali, né, fazendo de forma manual. Então, minha sugestão é, pesquisem o método de Crocroft-Gaudi, tenham aí no computador da unidade de terapia intensiva, onde vocês já possam verificar a taxa de filtração glomerular, onde o normal, o ideal é que esteja ali em torno de 90 a 120 ml minuto por 1,73 metros quadrados. Então, isso é uma fórmula, é uma constante, né? Tem algumas constantes nessa fórmula, e aí nós vamos sempre fazer essa mensuração da taxa de filtração glomerular. Ela nos dá muitas informações. Onde se eu tenho um paciente com a TFG, taxa de filtração glomerular, menor que 90, já me acende um sinal de alerta. Então, se eu tenho uma equipe que dentro da UTI eles fazem isso constantemente para todos os pacientes, colocando apenas resultados de exames, isso já faz com que o profissional raciocine em relação a uma provável perca da função renal. Então, como nós já falamos, existem N fatores que podem levar a essa piora. Cirurgias de grande porte, sepse, uso de medicamentos, uso do contraste. Então, tudo isso nós temos a obrigação de acompanhar dentro da terapia intensiva e sempre ressalto o quadro de sepse. Sepse mata muito rápido e leva a uma piora, né, da função renal muito rápida, muito abrupta. Então, isso aumenta a probabilidade de óbito do paciente e de complicações. De forma preventiva, Felipe, dentro da unidade de terapia intensiva, o que é que eu posso fazer quanto à enfermagem para prevenir que esse paciente evolua com função renal, uma piora da função renal? Eu sempre trago que soro salva, hidratação salva, mas hidratação também mata. Então, a hiperidratação, hidratar demais esse paciente, pode levar a uma sobrecarga renal. E essa sobrecarga, esse rins, ele já está falho, ele já está trabalhando ali nos esforços máximos e com isso pode piorar ainda mais. Então, atenção à hiperidratação, atenção a pressões elevadas, PaN alta desse paciente, atenção aos pacientes que estão apresentando edema. Se eu tenho ali retenção de líquido no terceiro espaço, né, no espaço intersticial, é sinal que esse rins não está conseguindo eliminar esse excesso de líquido. Então, será que eu estou hidratando demais? Será que a hidratação está adequada, mas esse rins, mesmo com essa hidratação adequada, não consegue eliminar esse excesso? Acompanhar débito cardíaco. O paciente ele tem uma insuficiência cardíaca. Será que ele não está evoluindo para uma síndrome cardiorrenal? Como é que estão os eletrólitos desse paciente? Nós vamos falar aqui de indicações absolutas e relativas para a terapia renal substitutiva. Então, como é que está o sódio, como é que está o potássio, como é que está o cálcio? Tudo que compõe, tudo que a gente avalia diariamente dentro da terapia intensiva, nós vamos olhar agora com um olhar diferenciado, né? Nós vamos ver esse paciente não apenas como exame, não apenas para correção de eletrólitos, enfim, de exames, mas com o intuito de
Será que esse resultado de exame está piorando a função renal? Será que pode evoluir para uma piora? Reconhecer os fatores de risco, que nós já falamos anteriormente, também é de suma importância. Então, estando diante de um paciente hipertenso, diabético, obeso, que fez uso de contraste, de antibióticos por muito tempo, eu tenho que pensar que esse rins ele já pode estar sofrendo. Identificar de forma precoce esses processos infecciosos que esse paciente esteja ali. E o controle rigoroso do balanço hídrico. Gente, balanço hídrico dentro da terapia intensiva ela não pode ser feita de forma indiscriminada, a qualquer jeito, colocar valores ali fictícios ou não entender o que o balanço hídrico quer me dizer. Como? Entra 2.000 ml de líquido nesse paciente e sai apenas 1.000. Então esse paciente ficou com um balanço hídrico positivo em 1.000 ml. Será que esse balanço hídrico positivo em 1.000 ml é o suficiente para esse paciente? Tá bom? Tá pouco? É muito? Tá forçando demais esse sistema, esse organismo? Se é um paciente altamente desidratado, pode ser que seja pouco. Se é um paciente que tem anasarca, que tem uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca restritiva, pode ser que seja muito. Então não existe uma receita de bolo, não existe algo pronto que eu pegue essa receita e utilize em todos os pacientes. O que é que nós precisamos? Ter olhar clínico, olhar o todo, olhar exames, olhar o paciente. Nós não tratamos exames, nós tratamos pacientes, nós tratamos vidas, mas eu preciso corroborar, confrontar todas as informações, fazer uma anamnese detalhada. Então eu não consigo saber se esse paciente tem uma alteração cardíaca, por exemplo, se eu não souber interpretar o monitor, o gráfico do monitor, não o número da frequência cardíaca, mas sim o gráfico. Se eu não souber fazer uma ausculta cardíaca, identificar uma bolha, se está normofonética, se não está, se tem um sopro. Se eu não sei olhar um raio-x e ver se esse paciente pode ter uma cardiomegalia. Qual o perfil da insuficiência cardíaca? Se é pele quente, úmida, se é enfim, qual é o tipo? E o que isso pode comprometer, pode estar dando lá interferência no rins do meu paciente. O que é que justifica um baixo débito urinário? Então, quando eu tenho esse olhar, eu consigo imaginar que esse paciente esteja evoluindo para uma piora da função renal e o melhor, se eu fiz toda essa anamnese, toda essa avaliação, eu consigo identificar o foco. Como eu disse para vocês, na grande maioria das vezes o rins ele é um sofredor do problema e não o causador. Então, de nada adianta eu colocar um paciente que evoluiu para uma falência renal em terapia renal substitutiva se eu não tratar a causa. Então, nós temos a obrigação de identificar a causa. E quais são os critérios de classificação de doença renal crônica? Existem alguns. Nós temos o RIFLE. Posteriormente, esse RIFLE ele foi atualizado para os critérios de Akin. Nos critérios de Akin é avaliado creatinina sérica e o volume urinário, ou seja, balanço hídrico e resultado laboratorial de creatinina. E aí existem 3 classificações, 1, 2 e 3. 1 é o risco de lesão renal, 2 é a injúria e 3 é a falência da função renal. Tá? Então existe essa classificação nos critérios de Akin. Existe uma outra que é muito mais utilizada, muito mais conhecida, que são os critérios do KDIGO, KDIGO. Os critérios do KDIGO, de 2012, ele traz uma classificação da função renal um pouco mais utilizada para pacientes crônicos, mas também utilizada para pacientes agudos na terapia intensiva, na emergência, enfim, clínica médica, onde ele avalia a taxa de filtração glomerular, que nós falamos lá atrás, no método de Crocroft-Gaudy. Ele avalia os resultados. No método de Crocroft-Gaudy, eu já estou verificando o resultado laboratorial, que lá eu preciso colocar o resultado da creatinina. Eu avalio o nível de albumina desse paciente. A albumina é uma proteína, é uma macromolécula. Então, outro exame que vocês intensivistas têm que entender, interpretar, sugerir que o colega médico da equipe multi solicite: sumário de urina. Eu não posso ter proteinúria no sumário de urina. A albumina, principalmente, ela é uma macromolécula, não é para passar ali, não é para ela ser eliminada. Então, vamos imaginar que o rim seja uma peneira e que a albumina ela é uma pedra grande. Se essa pedra grande passa nessa peneira, é sinal que essa peneira está rasgada. Então, se ela está rasgada, ela está com problemas. Então, trazendo essa analogia,
nós conseguimos entender que se eu tenho proteinúria no sumário de urina, é um risco. Esse paciente ele já está com alguma lesão renal. Lesão renal essa que eu possa conseguir reverter, né? Ou, dependendo do grau, já seja necessário uma terapia renal. Então, pelos critérios de CADIGO, os critérios do CADIGO para avaliação da doença renal, nós temos alguns estágios. Estágios 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Então são 6 estágios porque o 3 ele é dividido em duas partes, 3A e 3B. Na prática clínica, nós pensamos da seguinte forma. Se o paciente ele está com a lesão renal no estágio, nos critérios de CADIGO 1, 2, 3A ou 3B, esses 4 estágios do critério de CADIGO, nós conseguimos ainda evitar que esse paciente evolua para uma terapia renal substitutiva. Nós tentamos manter esse paciente fora da hemodiálise. Para isso, claro que tem que ter um acompanhamento, um controle de pressão, de diabetes, o que o levou a ter esse fator, se é genético, se é cálculo renal, enfim. Nós vamos falar dos problemas pré-renais, renais e pós-renais. Mas, se esse paciente ele já tem uma diminuição grave, ali com uma taxa de filtração glomerular de 15 a 29, estágio 4, ou menor que 15, a taxa de filtração glomerular, estágio 5, é uma falência renal. Então ele já precisa de terapia renal substitutiva. Então veja que o método de Crocroft-Gaudi eu utilizo lá para o critério também de classificação do CADIGO. Tá? Então é importante nós utilizarmos termos, conhecermos dessa mensuração da taxa de filtração glomerular, clearance de creatinina. Eu tenho certeza que vocês da terapia intensiva já ouviram muito falar do clearance de creatinina, o quanto esse rins consegue depurar, consegue trabalhar. Então medicações têm que ser baseadas no clearance de creatinina, o quanto esse rins consegue filtrar isso. Então eu costumo rotineiramente perguntar, doutor, esse antibiótico está pelo clearance, foi calculado? Eu estou vendo aqui que tem 2 gramas de tal antibiótico. Será que esse rins suporta trabalhar sobre essa demanda, sobre essa sobrecarga dessa medicação? Quando se calcula o clearance de creatinina, o rins ele só suporta 500 miligramas e não 2 gramas. Então, quando eu consigo ter essa parametrização na cabeça de que o paciente ele pode evoluir, o que é que eu posso fazer para evitar, eu já olho o balanço hídrico rigoroso, olho o débito urinário, olho ureia, creatinina, né, que são as escórias nitrogenadas ali que me dá a função do rins, a creatinina de forma um pouco mais específica. Né? Hoje o que nós utilizamos mais é essa, mas existem outros exames mais específicos, como NGAL, enfim, outros, que não é a realidade de todo local. Mas utilizando esses básicos, ureia e creatinina, eu já consigo ter um norte. Eu já consigo colocar esses resultados no método de Crocroft-Gaudi. Lá na frente eu já consigo classificar através da escala de CADIGO qual é o nível da doença renal, se é o nível 1, 2, 3A, 3B, 4 ou 5. Lembrando que 4 ou 5 eu já tenho que pensar em terapia renal substitutiva. Até o nível 3B eu tenho que pensar o que é que eu posso evitar que piore esse restinho de rins, essa função residual, urinária residual, esse paciente ainda urina, então eu tenho que evitar que ele piore. O que é que eu posso fazer? O que é que nós, equipe multidisciplinar, devemos corrigir para que evite o pior desse paciente, que é o estágio 4 de CADIGO ou estágio 5. Tá? Nessa classificação clínica, quando eu penso assim, o que é que eu posso evitar, eu tenho que me vir à cabeça o que é que levou esse paciente a essa função renal, a essa piora. E aí eu tenho que raciocinar sobre 3 pontos. Esse problema do rins está acontecendo antes do rins, o rins é um sofredor. Esse problema está acontecendo dentro do rins, ou seja, é uma doença intrínseca, um tumor, um rins policístico, eu tenho um exame de imagem, eu tenho alguma coisa que me justifique esse rins estar falho, ou esse problema está acontecendo depois do rins. Por exemplo, numa litíase, né, um cálculo renal, uma obstrução de sonda vesical de demora. Eu já peguei pacientes que evoluíram para a hemodiálise porque, infelizmente, a equipe de enfermagem não viu que a sonda estava obstruída há 4, 5 dias. E aí esse rim simplesmente disse, não vou filtrar mais, eu não vou mais mandar urina para a bexiga, porque a bexiga já está cheia e não está esvaziando. Então eu vou começar a reabsorver as toxinas que eram para ser eliminadas. Consequentemente,
esse rins reabsorvendo toxinas, o seu parênquima não suportou e evoluiu para uma perca da função renal. Então vamos classificar essa clínica do paciente. Se é uma doença pré-renal. Felipe, exemplos de doença pré-renal. Pacientes com sepse, na sepse eu tenho liberação de citocinas pró-inflamatórias que se aderem ao endotélio do vaso e esse endotélio dilata. Então, com essa dilatação, eu tenho um hipofluxo renal. Lembrando que em torno de 25 a 30% do débito cardíaco vai para os rins. Então, se eu tenho um paciente com coração falho, com insuficiência cardíaca, eu posso ter um problema pré-renal. O problema não está no rins, está antes dele. Mas isso piora a irrigação do meu rins, né? De doença renal, doença que é intrínseca ao rins, tumor, rins policístico, pacientes que já têm uma atrofia renal crônica, né, hereditária, genética, e pós-renal, esses que nós já falamos, né, cálculo renal, obstrução de sonda. Em relação ao homem, próstata, né, hiperplasia prostática benigna, que cresce para dentro, e aí acaba estreitando a uretra do paciente, consequentemente reduzindo o débito urinário, e reabsorção do rins em relação a essas toxinas. Quando eu entendo essa classificação, se é um problema pré-renal, renal, pós-renal, vocês conseguem visualizar que fica mais fácil de que nós, como equipe multi, junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, enfim, toda a equipe multi na UTI, possamos tomar a decisão mais assertiva para esse paciente. Então, baseado em um raciocínio clínico, em uma anamnese, em um estudo do paciente, clínico, beira-leito, laboratorial, resultados de balanço e tudo, eu consigo ter esse paciente na mão e evitar que ele evolua com piora. Tá? Então, isso é um sinal. Felipe, em relação ao débito urinário, quando é que deve me acender um alerta? O paciente, a gente tem algumas classificações em relação ao débito urinário. Nós temos a anúria, que é até 100 ml de urina em 24 horas. Então, urinou de 0 a 100 ml de urina em 24 horas, a gente chama que esse paciente está anúrico. De 101 ml a 400 ml é oligúria. Então, anúria já é o sinal vermelho, tem que ligar ali o giroflex, né? Todo mundo alerta, ó, caiu o débito urinário, vamos entender o porquê caiu. É um problema renal, é uma sonda que obstruiu, é um paciente que não está de sonda, mas que não consegue mais urinar, é um pós-operatório que é o efeito ainda anestésico, sedativo, enfim, vamos analisar, isso não é normal. Passou a sonda, esse é o volume que veio, então eu tenho um baixo débito urinário, já ali uma anúria, então isso já é um sinal importante. Se o paciente urinou de 101 a 400 ml, de urina em 24 horas, eu tenho que entender que ele está piorando. Oligúria já é a luz amarela de atenção, alerta, opa, o que foi que aconteceu? Caiu rápido demais. Baixo débito urinário. Ainda não é uma anúria, mas oligúria já é um sinal de alerta, tá? Pacientes não oligúricos que urinam até ali 1.200 ml, de 400 a 1.200 ml, que é o que a gente chama de débito urinário normal, aceitável, 600, 800, então em 24 horas está ok. Poliúria, quando esse paciente urina de 1.201 a 4.000 ml, né? Então o paciente está urinando muito, será que está entrando muito? Será que esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca? Na chegada da UTI foi colocado diurético, furosemida, para reverter essa congestão cardiopulmonar, edema, enfim, e se manteve na prescrição esse diurético por muitos dias e a equipe não se atentou em retirar? Quando eu olho o paciente está urinando muito, balanço sempre negativo. Então, só em ver eu posso analisar, pô, esse cara está aqui na UTI há 5 dias, ele está urinando essa quantidade, o balanço dele está muito negativo. É bom ainda para esse paciente essa conduta? Ele urinar muito, essa quantidade, ainda é bom para esse paciente? E aí já também me faz com que eu raciocine se essa conduta que foi tomada na admissão do paciente poderia ter sido a mais assertiva, se hoje ainda tem essa necessidade. E aí você avaliou o seu paciente, ele tem uma anúria, está urinando ali 50, 60 ml em 24 horas, muito baixo débito urinário, já trocou sonda, já lavou sonda, já analisou, ureia e creatinina subiu, dobrou do resultado. Eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor que 90. Eu tenho uma classificação do CADIGO desse paciente de
sei lá, 5, ou desculpa, de grau 2, grau 3, opa, piorou a função renal, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, a gente sempre classifica, difere doença renal aguda de crônica avaliando exames do paciente dos últimos 3 meses, tá? Então, se eu tenho como parametrizar, a família consegue trazer para mim resultados de exame de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses para trás, e a função renal baseada no exame estava normal, e de 3 meses para cá, para hoje, por exemplo, foi piorando, eu classifico como lesão renal aguda. Se eu tenho resultados laboratoriais, se eu tenho como mensurar isso de 3 meses para trás, a história pregressa desse paciente, e já tem piora da função renal, então é uma doença renal crônica que pode ter agudizado, tá? Então é sempre importante na anamnese, na conversa da enfermagem com os familiares, fazer uma pergunta: você tem exames anterior? Muito poucas vezes a enfermagem mesmo não conversa com a família, né? Se conversa só, tem alergia, algum remédio? Tem, tá, obrigado, tchau. O doutor vai conversar com vocês. Então imagine se vocês pegarem esses exames da história pregressa de 1 ano e já vê lá nos exames uma ureia alterada, uma creatinina alterada, um potássio alterado. Você vai chegar, doutor, esse paciente ele é renal, tá? Ele é um crônico que pode agudizar mais facilmente. Ah, não, não é, não tem história, a história dele aqui é só uma cirurgia. Não é, doutor, eu pedi para a família, a esposa, a mãe, o filho, trouxe os resultados de 1 ano atrás e mostrou aqui para mim que esse paciente ele já tem uma piora da função renal. Então aqui nós vamos dobrar, redobrar, triplicar nossa atenção quanto à função renal. Então isso é enfermagem de alta performance. Pensar além, pensar à frente, está sempre um passo ou 2 passos à frente do problema. Mas vamos supor que esse paciente piorou, tem baixo débito urinário e chega para vocês lá na UTI, está lá com vocês. Qual a clínica desse doente? Quais são as manifestações clínicas desse doente? Pacientes com alterações renais, eles apresentam manifestações clínicas em vários sistemas. Digestório, ele tem inapetência, não tem vontade de comer, náuseas, vômitos, sangramentos digestivos, paciente renal descompensado, ele sangra com facilidade, tá? Até porque no rim nós temos uma glândulazinha em cima do rim chamada suprarrenal, que auxilia na produção de eritrócitos. Então, geralmente o paciente renal ele é anêmico, tá? O paciente ele não come bem, tem náuseas constantes, dor epigástrica. Nós temos alterações cardiorrespiratórias como dispneia, presença de edemas, hipertensão, sistema renina, angiotensina, aldosterona está comprometido. Ele tem alterações elétricas cardíacas, então no monitor eu consigo ver. O paciente ele tem mais facilidade de arritmias. Em relação ao neurológico, a depender do nível, né, dessas escórias, o quanto descompensadas elas estejam, o paciente ele pode apresentar sonolência, tremor, agitação, torpor, convulsão. Então altera também o neurológico. O seu hematológico, o sistema hematológico também, como já falei, sangramentos, distúrbios plaquetários, anemia. Então é muito comum os pacientes renais crônicos, principalmente, fazerem uso de alfa-poetina, eritropoetina constante por resto da vida. Chegou um paciente renal para vocês, crônico. Gente, esse paciente faz hemodiálise? Faz. Pensem, ele deve tomar alfa-poetina, eritropoetina. Ele tem uma deficiência na produção de eritrócitos pela falência renal. Então, família, cadê a caixinha de isopor com as injeções desse paciente? Eita, ainda bem que vocês lembraram, esqueci, está em casa. Então imagine esse paciente 5, 6, 7 dias sem tomar e vocês, meu Deus, é anemia, pede sangue, sangue. Tem que fazer altas quantidades de volume, drogas vasoativas, antibióticos, nutrição, concentrados de hemácia, o volume entrando em um paciente renal. Se fizessem as medicações desse paciente, muito provavelmente ele não precisaria tomar hemoderivados, né? Em relação ao imunológico também, gente, entendam que como nós já falamos, existem vários fatores de risco para levar a uma piora da função renal. Um deles é a diabetes. Então, a diabetes ele já deixa o paciente imunodeprimido, né? Pacientes que fazem uso de insulina, enfim. E a lesão renal ainda piora, deprime ainda mais o imunológico desse paciente e facilita a infecções. Principalmente se tratando de terapia intensiva, UTI, e que esses pacientes estão fazendo uso de catéteres invasivos. Catéter de hemodiálise, catéter central, enfim. Então, o risco de infecção desses pacientes é bem maior.
Mas, Felipe, quais são as indicações aí de terapia renal substitutiva? Nós temos as indicações absolutas e relativas que a gente pode avaliar, tá? Quais seriam as indicações absolutas? Chegou assim, olhou e disse, não, gente, tem que botar hemodiálise, senão vai morrer. Hipercalemia refratária ao tratamento clínico. Então, o paciente está com um potássio lá de 6, um potássio de 6,5, já fizeram solução polarizante, já fizeram Sorcal, já fizeram outras medidas que esse potássio não baixa. Esse paciente ele apresenta um potássio maior que 6, 6,5, mesmo com condutas clínicas tendo sido tomadas. E apresenta alteração eletrocardiográfica, ou seja, onda T no eletroapiculada, é sinal que esse paciente ele tem um risco de arritmia. Então, a terapia renal substitutiva nesse paciente é absoluta. A indicação é absoluta para que reduzir esses eletrólitos a fim de evitar que esse paciente evolua para uma fibrilação, arritmia cardíaca e acabe piorando ainda mais. Hipervolemia também refratária ao tratamento clínico, está com diurético, já está com tudo, restrição do volume, esse paciente com anasarca, com dificuldade de manejo ventilatório. Então, a enfermagem conversa com a fisioterapia. Fisioterapia, como é que está a parte ventilatória? Gente, eu não consigo trabalhar, esse cara está congesto, está muito volume, eu não consigo trabalhar, tem restrição pulmonar, complacência, elastância, está tudo alterado aqui. Eu não consigo trabalhar bem. Então, qual a indicação absoluta disso? Tirar volume, para que melhore o ventilatório desse paciente. Tá? Esse paciente ele tem uma pericardite urêmica, ele tem uma encefalopatia urêmica, né? Ele tem um rebaixamento grave do nível de consciência com risco de ser entubado ou já está entubado, né? Porque em ventilação mecânica por conta dessa complicação. Então, se rebaixou por isso, tem indicação. Tá? Acidose metabólica grave, pacientes com pH menor do que 7,2, um bicarbonato muito baixo. Então, olha a gasometria, BIC baixo, acidose metabólica, hipertensa, diabético, já repôs bicarbonato, não sobe, já repôs bicarbonato, não sobe, esse rins não consegue absorver isso. É hemodiálise rápido, certo? E intoxicações exógenas dialisáveis, né? Pacientes que picadas de cobra, né? De animal peçonhento, de cascavel, pacientes que têm tentativas de suicídio, né, que ingeriram algumas toxinas que conseguem dialisar. Então, essas são as indicações absolutas, né? Então, viu esse contexto, a gente tem que fazer hemodiálise o quanto antes, né? Quando a gente vai parametrizar esse paciente na UTI, nós não conseguimos ter dados que direcionem unicamente para um problema. Então, nós temos que ver o contexto. Como já falei, atentar para o sistema cardiorrenal, hepatorrenal, paciente hepatopata, com alguma hepatite, infecção, enfim, ou etilista, ou uma hepatite medicamentosa, enfim. Hepatorrenal também, pacientes hepáticos, né, com problemas hepáticos, também leva muito a comprometimento renal, cardíaco, eu já falei anteriormente também. Existem várias complicações da terapia renal substitutiva. Então vamos supor que vocês pegaram esse paciente, fizeram toda essa evolução, alinharam tudo e tem uma indicação absoluta de hemodiálise. Fez hemodiálise, entrou em hemodiálise. O que é que eu tenho que atentar, Felipe? Que durante a terapia renal substitutiva, eu quanto enfermagem, eu tenho que cuidar no catéter, porque eu já sei que esse paciente ele tem um risco aumentado de infecção. Então o catéter é algo muito minucioso, que nós temos que evitar infecções recorrentes, até porque um catéter ou um acesso de longa permanência, que é o permicat, ou a fístula, não vai ser feita na UTI. Isso é feito apenas de forma ambulatorial na clínica de hemodiálise. Então eu tenho que atentar para hiper ou hiponatremia, hiper ou hipocalemia, anemias nesse paciente, cãibras, arritmias cardíacas, hipoglicemia, hipotensão durante a hemodiálise principalmente, certo? Se esse paciente está rebaixado, sonolento, eu já vi que na síndrome urêmica esse paciente ele pode ter náuseas e vômitos. Então, como é que está o leito desse paciente? Se ele vomitar, o risco de broncoaspiração, problemas relacionados ao catéter, como obstrução, embolia, sangramento. Então, tudo que nós temos de cuidado com outros catéteres, nós também vamos ter com o catéter do paciente em hemodiálise. Atento para, durante a terapia, prestar muita atenção no monitor e na clínica do paciente.
ele pode ter hipoglicemia muito rápida, ele pode ter uma hipotensão muito rápida, né? Ele pode alterar a frequência cardíaca muito rápida. Então, o papel do enfermeiro é ter um checklist, é acompanhar o passo a passo, estar no beira-leito, certo? Desse paciente, entender de clínica, entender de interpretação de exames e não, nunca, jamais deixar de lado o principal, que é o paciente. Não olhar só o sistema do débito urinário, não olhar só um sistema no raio-x, não olhar só no sistema o balanço hídrico, mas sim entender o contexto, certo? Fazer essa anamnese completa no beira-leito, presença de hematúria, pode ser uma necrose tubular aguda, uma lesão renal já grave, principalmente por toxinas, proteinúria, disúria, oligúria, presença de ascites, congestão pulmonar. Eu falei da ausculta cardíaca, então o enfermeiro também ausculta pulmão, então atentem isso. Fadiga, edemas com piora. Então toda essa anamnese, ascite, pensar em paciente hepatopata, já pensa numa síndrome hepatorrenal. Enfim, avaliem o todo. Façam a anamnese completa, ampla, que vocês vão ter esse paciente na palma da mão. Isso vai trazer segurança para vocês. Certo, gente? Então, assim, agradeço demais o convite da doutora Rúbia. Espero que tenha sido esclarecedor, que não traga tantas dúvidas, né? Eu falo um pouco rápido, mas que vocês consigam, de fato, ter um olhar diferenciado para os pacientes renais. Né? Os pacientes esses que vêm crescendo a cada ano, a cada congresso, eles trazem a informação que quase dobra o número de pacientes, porque hoje nós temos profissionais que pensam em lesão renal. Então, é mais rápido a identificação. Então, é isso que eu venho aqui. Agradeço imensamente o convite. Espero ter contribuído. Tá? Doutora Rubio, estou à disposição de vocês. Um abraço a todo mundo de Belo Horizonte. Fiquem com Deus e até a próxima.